Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Aqui fala o professor Gustavo para o blog googleameia.com. E na aula de hoje aprenderemos esse modelo de slideshow. Bom, então como vocês puderam observar, nós temos algumas imagens de fundo em preto e branco e sobre essas aparecem as mesmas imagens com animação. Vamos então dar início. Com as imagens já no painel Project, vou selecionar todas elas e vou arrastar para a faixa de vídeo 1. Essas imagens vão servir de background, onde nós vamos deixá-las em preto e branco e aplicar um pequeno desfoque. Então vou no painel de efeitos, vou abrir a pasta Video Effects, Image Control, e aqui nós temos o Black and White. Vamos então arrastar para cá e agora vamos aplicar o desfoque. Então vou na pasta Video Effects, Blur and Sharp, e para aplicar esse desfoque eu vou utilizar o Fast Blur. Então vamos jogar na imagem 1 e no painel Effect Controls, nesse primeiro parâmetro, você vai definir o valor do desfoque. Então vou clicar nesse número e vou digitar 15 e aí temos o efeito concluído. Então, o que nós vamos fazer agora é aplicar esses mesmos efeitos nas demais imagens. Só que eu não vou repetir esse processo de aplicar o Black and White e depois o Fast Blur, porque mesmo tendo apenas 5 imagens, eu levaria um certo tempo e ficaria repetitivo. Então, o que eu vou fazer é copiar os efeitos da imagem 1 e colar nas outras imagens. Bom, e como nós vamos fazer isso? Com a primeira imagem selecionada, vamos no painel Effect Controls, vou pressionar a tecla Ctrl e vou aqui selecionar o Black and White e o Fast Blur. Veja que os dois efeitos ficaram selecionados e agora eu vou dar um Ctrl C para copiar. E agora vamos colar nas demais imagens. Para tanto, eu preciso selecioná-las. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso usar o próprio mouse, desse modo aqui, ou ainda usar essa segunda ferramenta chamada Track Select. Então, vou clicar nessa ferramenta, vamos aqui na imagem 2, vou dar um clique e observe que todas as outras também foram selecionadas e agora eu vou dar um Ctrl V para colar. Então, veja aí o mesmo efeito da imagem 1 nas demais. Bom, então essa etapa está concluída, agora o que nós vamos fazer é trabalhar a questão da animação. Então, vamos mais uma vez no painel Project, vou pegar as mesmas imagens, arrastar agora para a faixa de vídeo 2. Vou selecionar a primeira e nessa primeira a animação que nós vamos trabalhar é apenas a questão da escala. Então vamos no painel Effect Controls, vou expandir o Motion e nós vamos trabalhar aqui com o Scale. Então vou clicar nesse número e a escala inicial eu vou colocar aqui 65. Vamos então clicar nesse botão para gerar um keyframe nesse ponto. Vou levar o indicador de tempo até o final e vou trazer a escala agora para 90. E nós temos, então, esse efeito, um aumento de escala. Vamos para a imagem 2. Vou selecionar a imagem 2. Vamos expandir o Motion e vamos trabalhar apenas com a escala mais uma vez. Então, o valor inicial vai ser o mesmo, 65. Vamos marcar um keyframe nesse ponto. Vamos levar a agulha até o final. Aqui e trazer também a escala para 90. Então, veja que nós aplicamos os mesmos valores da imagem 1 na imagem 2. Vamos agora para a próxima imagem. Nessa, eu vou trabalhar escala e rotação. Então, vamos expandir o Motion. E aqui a escala inicial, agora eu vou colocar o valor 70. E a rotação, vamos colocar o valor menos 7. E com isso, nós temos um giro no sentido anti-horário. Vamos agora marcar um keyframe para escala e rotação. Vou levar a agulha até o final e vamos trazer a escala para 85 e a rotação menos 2. Ok, então veja o efeito que deu. O efeito de escala e rotação. Na quarta imagem, nós vamos trabalhar apenas com a escala também, só que fazendo o processo inverso. Ao invés de aumentar a escala, nós vamos diminuir. Então, vamos expandir o Motion. E aqui no Scale, vou colocar um valor inicial 90.
vamos marcar um keyframe, vou levar a agulha até o final e aqui a escala final, nós vamos colocar o valor 70. Então, veja o processo inverso, diminuindo a escala. E na última imagem, na imagem 5, eu vou aplicar o mesmo efeito que eu apliquei na imagem 3. Então, vamos economizar tempo e vamos copiar esse efeito aqui. Então, vou selecionar a imagem 3, vou selecionar o Motion, vamos dar um Ctrl C para copiar. Vamos agora selecionar a imagem 5 e vamos dar um Ctrl V para colar. Então, veja que temos aí o mesmo efeito da imagem 3, sem precisar regular aqui a escala e a rotação, cada uma delas. Muito bem, então, essa parte está pronta. Para finalizar, se vocês bem se lembram, naquele exemplo lá do início, cada uma dessas imagens tinha uma borda branca. Então, vamos colocar essa borda agora. Aqui no Premiere, nós temos um efeito que permite você aplicar bordas tanto em vídeos quanto em imagens. Então, vamos no painel de efeitos, vamos aqui na pasta Video Effects, aqui em Transform, e vamos aplicar um Camera View. Então, vou arrastar para a primeira imagem, e aqui no painel Effect Controls temos todos esses parâmetros, mas nós vamos regular apenas a distância. Vamos clicar nesse número e eu vou digitar 35. E aí temos essa borda branca. Se você quiser, você pode alterar essa cor, basta você modificar esse último parâmetro, que é o Fill Color. Eu vou deixar em branco mesmo. E agora precisamos aplicar essa borda nas demais imagens e nós vamos repetir aquele processo que já vimos anteriormente de copiar o efeito e colar nas outras imagens. Então, vou selecionar o Camera View, vamos dar um Ctrl C para copiar, vou selecionar as outras imagens e vou dar um Ctrl V para colar. Então, veja aí. Um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é que observe que aqui no timeline apareceu essa linha vermelha, tá? Isso significa que ele está pedindo render. Eu estou aqui com a máquina não muito boa, então ela não está conseguindo processar esse efeito do Camera View em tempo real. Tá? Se você quiser, você pode então renderizar esse conteúdo que está aqui no timeline, pressionando a tecla Enter, para você poder ver em tempo real sem ficar dando aquelas travadinhas. Então, vou fazer isso nesse momento para vocês observarem. Então, vou pressionar a tecla Enter para ele renderizar esse conteúdo que está no timeline. Então, vejamos. Ok, processo concluído, e observe que a linha vermelha se transformou em linha verde e agora nós temos o efeito em tempo real. Esse modelo de slideshow nós temos observado com certa frequência nos programas de televisão e é bem interessante. Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui e não deixe de curtir nossa página no Facebook e conferir os vídeos sugeridos em seguida. Todos os links se encontram na descrição. Um forte abraço a todos e até o próximo tutorial.